Não! Ai, que raiva. Ô, Kaiser, era a minha última esperança. Tô aqui de novo pra falar da Mavuika. Eu vou falar um pouco da Mavuika e da City Lali. Agora que já passou um tempo, as bonecas já se consolidaram, a história já avançou, o tempo deu pra todo mundo se acalmar, aconteceu, todo mundo pode fazer vídeo, eu pude ouvir a opinião de várias pessoas e em especial, queria muito ver a opinião do Kaiser sobre a Mavuika. Porque ele é um cara que eu gosto muito dos vídeos dele, seja pelo tom de análise que ele faz, o tom informal e até mesmo as maravilhosas congruências que ele faz de lore e de história. Sinceramente, eu falo tranquilamente, ele foi o cara que me fez estudar, entre aspas, o Genshin e ver as referências culturais e até mesmo pesquisar sobre as culturas originais inspiradas no Genshin. Foi ele que me despertou para isso, para essa beleza em específica do Genshin que eu não tinha tanto. Então ele é um cara que eu respeito muito e eu não é nenhuma novidade que eu não gostei da Mavuika. Desde a primeira vez que a boneca apareceu no jogo, não gostei. Principalmente porque ela foi uma personagem extremamente dissonante para mim. Eu olhava pro personagem de Natlan, seja o Kinichi, seja Mualani, e falava, Natlan, muito interessante. Estava óbvio qual era a ressonância, a temática entre o novo, o velho e até mesmo uma evolução forçada, eu achei muito interessante. Eu gostei até mesmo de Consutil e das emulações. Poxa, é tão diferente, mas mesmo assim eu consigo aceitar. Suspensão de descrença muito bem feita. Aí quando chega a Conte, eu olhei para ele e falei, que isso? Ela veio de onde? Ela aí você caiu no Genshin, é isso? Não tá muito, pulou muito, eu não gostei da apresentação dela. E desde sempre eu falei, o problema é o como foi feito, não o que foi feito. E como o que eu acho bonito do Genshin, a beleza do Genshin é o como é feito, como a estética dele é justificada através da lore, que mesmo que o personagem seja esteticamente bonitinho, simétrico, eu não vou gostar. Então, já não gostei disso. Aí veio o kit da boneca, que eu ainda achei patético, um kit patético e covarde. No sentido de, é o mínimo. Ela parece a Narida, tá? Ela literal, ela parece a Narida. Sabe o problema quando a Narida lançou? Que a Narida tinha um erro que era muito óbvio que eles poderiam, que é a marca dela, dá aquela sensação, a boneca não é a melhor que poderia ser. Ela é a melhor que queriam entregar. Porque você não tinha exatamente o que? Concorrência. Aí a boneca, como suporte, fica, digamos, limitando, já que não vai vir ninguém melhor do que a Narida como aplicação forte. Eu sinto muito isso nela e eu não gosto. Principalmente depois de sentir o que foi a Furina. Ela não é a melhor aplicadora, ela não é a única buffer único de showcase mais forte, mas ela é completa, você sente, ela é a melhor do que eles podiam fazer, realmente não roubou o lugar de ninguém, mas ao mesmo tempo ela é incrível. Era isso que eu queria. Principalmente numa nação que eu tava sentindo que ia ser a melhor nação do jogo. Aí esperei aqui o vídeo do Kaiser, por quê? Mano, vamos ver se ele abre meus olhos. Pra ver se ele consegue fazer eu gostar muito, um pouco da boneca. Um pouco desse jogo e... não. E ele até falou algo que eu fui pesquisar que, entre aspas, faz sentido, né? No vídeo dele, eu adorei essa referência. Faz sentido ela bater na moto. Só que Kaiser faz sentido ela bater na moto, não com a moto. E convenhamos, se a gente fosse pegar narrativamente e estruturalmente, dava pra eles fazerem bem melhor. É só pegar como o pessoal da Pokémon Company, e eu citei isso do meu último vídeo, fez para englobar os veículos. Lê, mas é muito caricatural. Sim, é caricatural, mas isso mostra que quando você tem um mundo fantástico que tem lógicas próprias, mesmo que você tenha, entre aspas, a licença poética para fazer o que você quiser, como você é um jogo de conexão, você precisa fazer que essa conexão seja o melhor possível. Não foi isso que eu senti. Eu senti literal preguiça. Literal preguiça. Ao ponto que a melhor coisa de Natlan, que era o artefato que dá 40% de danos monos, eu tô começando a detestar esse artefato. Porque ao invés deles fazerem os personagens bons e, por exemplo, terem um up com esse artefato, é ao contrário. Os personagens estão vindo nerfados pensando no artefato. É como se pra Furina bufar bem, ela dependesse de um artefato. E isso, como eu achava que era um bônus, mas na verdade era o limitante que eles estavam fazendo. Claro, não tinha como a gente saber da estrutura do jogo, né? Mas infelizmente foi isso que acabou se provando.
E isso não é legal, porque, de novo, é como se o selo da insolação funcionasse só para os personagens de Inazuma. Percebe? É meio triste. E já pra me resguardar, que eu vou falar um pouquinho mais da boneca, das minhas impressões, que ainda não consegui mudar de opinião, olha o que eu falei um mês atrás. Não tinha nem lançado o teaser dela, que eu achei ainda mais covarde. A roupa dela veio ainda mais do nada. Ela tava muito mais ressonante com o Natlan, com a outra peça dela. Eu tinha certeza que ia ter tecnologia dracônica, que ia ser um artefato místico. Não, foi a Xilonen. Ah! Pior ainda, tipo, as piores decisões. É como se no universo de possibilidade eles não tivessem pensando com carinho. Foi só a primeira coisa, o primeiro link que eles fizeram. Eu não sei se vocês já pegaram para escrever uma história, um RPG ou fazer um jogo de tabuleiro. Quando você está desenvolvendo a sua história, você tem várias conexões, você tem várias opções, porque, literal, você está fazendo história, você tem um universo de possibilidades. E chega um ponto que você começa a ter preguiça e você só vai no mais óbvio, no mais óbvio, no mais óbvio, sem aquele carinho. Nem vou falar carinho, que carinho é muito... Não, sem pensar mesmo. Sem pensar. Fez um pouco de sentido, coloca. Sem nenhum tipo de aprofundamento. Olha o que eu falei naquela época. Ale, mas você nem viu a boneca, ela nem lançou. Não é isso que eu tô falando do conceito. Tô falando da simbologia, da semiótica, do que ela representa. Se o kit, vamos lá, bem simples, bem simplão. Ela podia estar dando 1 trilhão de dano. Ela chega, ela clica no mundo, mata todos os inimigos e faz seu abismo até a 14ª geração. Eu não estaria gostando. O personagem ser forte não significa que o personagem, pra mim, é bom. Porque personagem que dá dano, até a Eula dá dano. Tem que ter a sinergia do kit. Vamos falar de novo da Eula, porque eu preciso não falar da Mavuika. Porque você tá todo emocionado, meu Deus, minha waifuzinha, meu Deus, entendeu? Então aqui são 50 minutos eu falando disso. Então eu literalmente não tenho muito mais do que falar, a não ser de passou o tempo, vi a boneca e continuo com a mesma opinião. E já mostrando, querendo aqui, que eu não é só porque eu sou cabeça dura, né? Porque eu não, você tá errado. Não. Muito pelo contrário, quanto mais eu vi essa boneca, e depois de eu ter feito uma coisinha aqui bem interessante, né? De que é isso aqui, ó, Citlali, com arma e C2, e ver o quão ela é dependente ou da Xilonen, ou da Citlali, ou da C1, para ficar versátil. Cara, eu já falei aqui, vamos lá de novo para algo que eu já falei aqui no canal, para ninguém achar que eu tô pegando no pé. Eu não gosto quando vendem soluções, vamos lá, Baizu, quando vendem soluções em constelações. Eu gosto de melhorias. Eu gosto de quando o personagem faz o que ele tem que fazer e ele vai recebendo bônus naquilo que ele vai falando. Vamos de novo, Arlequino. Arlequino versus Yoimiya, onde as constelações são horríveis. É desse tipo de constelações que eu gosto. Não de constelações que consertam boneco, tipo a C1 dela, que faz você depender bem menos de personagens de Nathan para ela começar a ficar generalista. E isso eu não gosto. Por si, então, pra ninguém falar que eu tô pegando no pé da boneca. Então, ela veio literal parecendo que, cara, ela foi feita pra odiar. É impressionante, eu não gostei de nada da boneca. Nada dela. Ali, na história, na lore, o pessoal sabe que eu não sou muito de ficar lendo a história do Genshin, porque eu acho ela muito arrastada. Muito pelo contrário, eu prefiro ou pegar um resumo, ou pegar, graças a Deus, pegar logo os livrinhos, sabe os livrinhos que tem no jogo? Você vai lendo os livrinhos tudinho aqui, ó. É muito texto, mas eu não tenho medo eu não tenho medo de letras, né? Eu leio livros, né? E o livro que decide o ritmo. E eu também não consegui gostar da boneca. Achei, pelo menos no Viajante teve algum destaque legal. Não gostei também da forma. É tão covarde, pra vocês terem noção. Ela bateu na Arlor alguma vez com a moto. Como foi que ela lutou? Como foi a primeira vez que ela lutou? Como ela lutou com aquele bichão lá? Como foi que a moto apareceu? Oh, será que eles perceberam que narrativamente e na narrativa estética visual que eles estão fazendo no jogo, que ao você bater com o game designer dela numa moto, não seria uma ressonância emocional tão grande, então eles não fizeram ela bater com a moto? Ah, que legal, não é? Que legal. Tudo bem, então vamos lá. Vamos terminar aqui falando um pouquinho da nossa maravilhosa Mavui. Lê, como DPS, ela é facilmente a DPS mais forte do jogo. E ela é tão forte, e o artefato de Natlan de 40 de taxa, 15% de dano global, é tão bom e é bizarramente como ela faz qualquer coisa no jogo. E o jogo é fácil, então é incrível. Eu não diria que ela é um personagem que eu indicaria pra todo mundo, mas ela estaria facilmente top 5, tá? Por que eu não indicaria ela? Porque
você pega, vai ser fácil de buildar ela, só que ela tem uns limitadorzinhos chato que outros personagens não têm. Então imagine você vai lá, se apaixona pela personagem, e para você extrair o máximo dela, você vai ter que pegar mais 2T5, né? 2T5, isso não é tão legal. E ela tem essas limitações próprias, então ela é de ataque carregado, e todo personagem de ataque carregado tem esse problema de não poder usar, por exemplo, que Yelan, Chiquinho, mesmo elas podendo usar Overvape, então tem esses pequenos probleminhas nela. Mas ela é muito, muito forte, sem dúvida, ela é um DPS em quesito força 10, tá? Sem dúvida. Em quesito de investimento vertical, eu acho que, infelizmente, pela C1 dela, eu não recomendo. A C1 dela não é boa o suficiente. Deixa ela mais versátil, mas o problema é que mesmo ela ficando mais versátil, os melhores personagens dela inutilizam a C1. Entendeu? Aí complica ainda mais. Então, complicou, né? Então, mas ela é um personagem forte, nada, ninguém tira isso dela. Ela é a definição do que é o jogador de Genshin, gosta de ver númerozão gigante. Então, acho que muita gente vai gostar dela por causa disso. Quesito, ficar rodopiando com a moto, muito feio demais. Lado bom, boa parte do dano dela tá na explosão de Nuke, que faz você muitas vezes não precisar ficar rodando com ela. Então, se você tem algum problema estético ou simplesmente um viés de confirmação quebrado, não vai doer tanto assim. Uma hora você vai acostumar, né? E como o dano dela é tão gigante, talvez você não precise ficar rodando. Pode ficar batendo com a moto. Mas aí é feio também, mas tu que sabe. Então, ela é um personagem muito bom nesse sentido. Só que aí a gente entra com o que eu vejo o pessoal passando um pano absurdo, que é pra ela suporte. O que ela é? Uma Déria que pode usar o artefato de Natlan. Só. É só isso, só. Lê, mas é que quando você tá no... Ela tem um dano, um DPS comparado a Xiang. Usando a ultimate dela. Você usa a ultimate e sai. Que a ultimate é gravada, infelizmente, pela equipe. E você não vai estar com o set de 40% de taxa. Você vai estar com o set de suporte. E ela é, sem dúvida, um dos melhores personagens que usam esse set por causa do que o set proc fora de campo. E ela vai ter que usar esse suporte. E se ela não for o único DPS com esse suporte, de novo, o ganho dela como suporte sobre DPS diminui ainda mais. Principalmente porque eu não consigo entender, Rui, por que a ultimate dela tem 2 segundos de cooldown de uptime. Caso vocês não saibam, a ultimate dela fica 2 segundos sem os 40% de taxa. E isso eu não consigo entender o porquê, tá? Eu não sei por que eles fizeram isso nela, na boneca. Pra mim isso é um erro de designer bizarramente fora de padrão. Não faz sentido. Principalmente porque no site tá falando qualquer alteração no Espírito da Noite. Então, se eles só fizessem o Espírito da Noite dela ser extremamente lento. Ela só perde Espírito da Noite a cada um segundo. Não ia mudar nada na boneca, mas eu sei porque eles fizeram isso. Para o Espírito da Noite dela não diminuir e vender a porcaria da C1. E não encher a ultimate dela por ela mesma dentro. Mas se essa era a intenção, então fazia descer bem pouquinho. Só para você ter o uptime de mais 40% de taxa, os 6 segundos inteiros. Tá bom, mas vamos lá de novo. Pelo menos nesse sentido, mas ainda assim é 40% de taxa no danão lá que importa, que é o dano de explosão, né? Mas tu que sabe. Então ela como suporte, sinceramente, ela como DPS é um nota 10, né? Nota 9. Ela como suporte é um nota 6, nota 7, porque o que ela faz, a Katina faz, que é aplicar o set lá, o set de suporte. Então, não é ela que realmente está dando suporte, principalmente porque você vai ter uma dificuldade muito grande para ultar com ela, porque ela vai ser a única. Então, até mesmo ainda tem outro problema sobre que o set não proc com ela, isso é imoral, tá? O set de suporte não proc com ela porque não recarrega energia. E, para piorar, se você tiver outro personagem, você também tira, porque o set pode estar no suporte do outro personagem. Então, ela como buffer é muito medíocre. Ela como suporte é muito medíocre. Ela como sub-DPS de Nuke, como uma chininha só que boa, por exemplo, é boa, tá? É um nota 7, tá? Funciona legalzinho. Principalmente, sinceramente, como a ult dela não dando muito grande, você pode colocar um personagem como uma Xilonen, coloca uma Xilonen, dá o porradão com ela, com um set de taxa para garantir, e vai pro seu DPS.
né? E vai pro seu DPS. E se o seu DPS for de Natlan, talvez nem de Xilonin você precisa. E aí que entra a minha principal crítica. A Arconte de Pyro é a Arconte de Natlan, não a Arconte de Pyro. Eu reclamei, vou ter que reclamar de novo. Ela não tem nada que dê ataque, ela não tem nada que mexa com ataque na composição dela. Ela pega lá a ressonância de Pyro e taca no rabo. Ela não dá ataque pra nada, ela não usa ataque pra nada, ela não mexe no ataque pra nada. E eu queria alguma referência. Posso dar um exemplo de algo que poderia? Eu falei lá no meu outro vídeo, eu vou aproveitar aqui para falar de novo. Bem simples. O dano do E dela, por que não poderia ser o dano do ataque total do time? Pega o ataque total do time e usa esse ataque total do time para dar o dano no E. Isso seria muito interessante. A alemã não ficaria muito forte, aí você só balanceia nos multiplicadores. Mas isso seria muito interessante a você usar com times. O que faria que times baseados em ataque fariam o E dela bater mais, times baseados em vida faria o E dela batendo menos. O que daria uma versatilidade, uma ressonância temática com o subtema do Arconte, né? Ainda apareceu o X-Balank, que medo deles lançarem o X-Balank e o X-Balank 6 que eu tô falando. Se eu realmente o suporte sobre DPS, porque aí vai confirmar outra coisa que eu vou falar mais daqui a pouquinho. Então já tem esse problema. O principal problema é essa, né? A minha sensação dela é como se a Furina não aplicasse Pyro. Não aplicasse Cryo, quer dizer. É como se a Furina... É muito ruim. A Furina só bufasse o personagem em campo, sabe? Não bufasse o time inteiro. Essa é a principal sensação com a boneca. Ela é interessante, mas ela é o mínimo. E você sabe por que ela é o mínimo. Na Furina tinha que vir forte, porque os personagens de Hydra eram muito bons. Aí veio a Mavuika, que veio o mínimo que ela precisava vir, porque já não tem suporte e sub-DPS de Pyro. Dane-se. E eu não gosto disso, principalmente para uma Arconte. Principalmente depois de uma Xilonen, que já mostrou o duplo scaling de habilidade. Como seria fácil, depois da Xilonen, eles fazerem um kit 10 dano e 10 ou 9 ou 8. Eu só não queria que ela fosse nível 6. Ela como DPS é incrível. Você sente, caraca, que personagem incrível. E ela como suporte é qualquer coisa. Qualquer coisa só funciona em um timezinho assim. E principalmente com a Citlali, porque que personagem boa que é a Citlali, vocês não têm noção, né? Durar um pouquinho. Então, com esse tipo de personagem, poxa, é meio triste, né? Você vê a Arconte, que deveria simbolizar muita coisa, e muita gente passando pano, muita gente falando, mas vocês falam como se a Mavuika não pudesse ser usada. Sabe quem também pode ser usada como sub-DPS e suporte? A Yoimiya. Você vê alguém elogiando a Yoimiya porque pode ser usada como suporte e sub-DPS? Ela pode chegar a dar 20% de ataque para todo mundo, enquanto, adivinha, é uma aplicadora off-field a cada 2 segundos. Por 10 segundos. Oh, olha só, o mesmo uptime da Mavuika. E ainda com mais 4 segundos. Oh, não, né? Porque se você colocar com ritual real, ela vai vir de 40% de ataque pro time inteiro. Oh, como é que vai ser 40? Vai ser 30, né? Porque se for querer usar ela como suporte você não vai ficar batendo com ela pra estacar isso daqui. Mas você me entendeu do que eu tô querendo falar. Então você ter uma experiência nota 10 como DPS e como possível suporte, tipo um ganho suporte, é porque ela piorou muito como DPS, mas você me entendeu. Aí tipo você falar, não, a Raiden pode ser suporte porque ela tem a Hyperbomb. Não é a mesma coisa, né? É muito mais uma gambiarra do que uma unicidade com o personagem. E de novo, eu vou ter que ir. Vamos lá pra Nahida. Vamos pensar se a Nahida, né, dá uma raiva. Por exemplo, isso aqui da Nahida é absurdo, tá? Isso daqui da Nahida é algo assim que, sinceramente, imagina a Citlali com essa passiva. Que bizarro que seria. Então tira essa passiva aqui da Nahida e veja a usabilidade dela caindo exponencialmente. Você tá vendo que o que faz um personagem ser bom são pequenos detalhezinhos. E adivinha? Se a Nahida, eu ia falar, se a Nahida não tivesse essa passiva, se a Nahida não fizesse nada, ela seria boa. Se a gente pegando ela level 1, quando ela lançou e passou no abismo, de tão forte que essa boneca é. Tão forte que, na verdade, a reação de dentro e os missilzinhos são. Mas mesmo assim ainda mostra que o que faz os personagens serem bons, transcendentes, né? Usando a palavra transcendente de novo. Faz eu olhar para os personagens e ver, nossa, que interessante, são esses pequenos detalhes. Ela ainda nem bufa tanto, ela bufa só um pouquinho de prof com a ultimate dela, muita gente nem sequer ulta, mas tem. Ela tem um problema com o E dela, tudo bem, mas ainda assim, você vê esses outros detalhezinhos muito interessantes. Você tem então a opção colocar full prof e o dano cai bastante, mas ainda tem uma possibilidade de dano.
Ou híbrida. Muito interessante. Você pode colocar o set que tira resistência dentro em outro cara e colocar um set pra ela dar dano. Colocar o Millelith nela e o set que tira a resistência em outro. Você pode colocar muita coisa na boneca, muito interessante. Isso estou usando a Nahida, que eu já falei que ela tem esse problema dela limitar os suportes dentro, porque ela tem um defeito que não pode ser subsidiado por nenhum. Mesma coisa com o Zhongli, que não pode ter ninguém com o escudo mais forte que o dele. E aí a gente entra para a própria Furina, que é a definição de personagem perfeito. Não aplica mais do que ninguém, não dá um buff único de screenshot maior do que ninguém, mas ainda é uma personagem perfeita. Imagine então se a Furina não tivesse essa passiva aqui, que transforma dano único em dano em área. É muito pouco, é muito simples, mas isso mostra o quanto eles estavam preocupados com isso. Até mesmo as próprias constelações para ajudarem a boneca. Demora, mas você consegue. Imagine se tirem o modo cura dela, por exemplo. Modo cura dela. Leia não serve pra nada. Ou você já não ficou no mundo aberto e botou esse negocinho de cura, ou em algumas composições específicas que você não quer que ela aplique, você coloca o modo cura, ela vai estar full recarga apenas pro DPS. O pessoal fazia muito isso com a Mualani, entendeu? Aí você vê a C1 dela, maravilhoso. C2, incrível, C2 fortíssima. Aí você vai para esse tipo de personagem, para a Mavuika. Então você tá vendo que o meu problema é que se a Mavuika fosse qualquer personagem menos a Arconte, eu não teria tanto problema. Mas ela é Arconte. Ela carrega um título importante que ela deveria representar não ser Arconte de Natlan, mas ser Arconte Pyro. Vamos dar aqui um suporte? Citlali, aqui ó. Essa Citlali aqui fez a minha e a minha bater 300k, 400k na flechada. Naquela comp que eu falei lá no meu vídeo da Citlali, ela fez isso mesmo. C2, tá, gente? Isso aqui, ela é um monstrinho demais, tá? Então, triste. Triste o que fizeram. E aí a gente entra para a fórmula que a Arroio tá fazendo que eu não consigo gostar, que é vender, tá começando a vender compulsoriamente. O que é vender compulsoriamente? A monetização do jogo tá começando a ficar um pouquinho agressiva. Já falei que o maior método do Genshin é não ser um gacha agressivo, mas ele está começando a se tornar um gacha agressivo. Por quê? Porque ele está usando os padrões que eles conhecem dos seus jogadores contra eles para assim tirar o máximo de dinheiro. Isso não é legal, né? Próxima atualização vai dar pouquíssima gema. Colocar dois personagens tão necessários um pro outro juntos. E uma personagem que a gente nunca vai saber quando vai voltar, que é a Citlali. A Arconte volta rápido, porque sempre vai vender. Não é legal. Vender mobilidade, o que eu passei muito pano em Natlan. Quanto mais o tempo foi passando, vender mobilidade está se tornando cada vez mais imoral para mim. Ela ainda, nossa, a mobilidade desse Citlali é muito, nossa, é extremamente gratuita. Você pula e pula mais alto e sai planando em qualquer lugar. Só não faz sentido. Mas tudo bem, tudo bem. E é qualquer hora, qualquer momento, em qualquer lugar. Se tem vigor, você faz isso. Então, não tem muito o que defender. O Genshin tá complicado, né? Tá complicado. Já parei de dar uma cachada no jogo. Ah, nossa, ele pegou C2. Assim, vocês viram quantas tias eu tinha e eu dei sorte. Dei muita sorte, né? Peguei aqui em pitch baixo, aqui eu já tava pitch 60, 80 quando eu fui pegar ela, então peguei ela no 50-50, peguei a C1 no 50-50, peguei a C1 e a C2, perdi um 50-50 e ganhei ela, mas tudo isso em pitch baixo, ainda sobrou pra ganhar aqui, né? Graças a Deus eu não peguei, né? Tava querendo essa arma aqui pra Eula, mas aí quando eu vi o rolê que é pra usar isso aqui na Eula, eu falei, deixa com o meu bifão da DR, deixa meu bifão da DR, deixa meu bifão. Então, complicado, tá? Complicado. E eu, como sou um cara de. Eu trabalho com empresa. E eu sempre, nesse canal, eu sempre fiz análise empresarial da empresa. E isso tem meses. E ver que é uma empresa que alguns meses atrás eu falaria, eles nunca fariam isso, nunca fariam isso. Ver eles fazendo isso não é legal, né? Na hora, sinceramente, se vieram tipo um X-Balank como um personagem jogável, né? Aquele bug bizarro da capa dele, talvez mostre que eles estão com alguma ideia com ele. Vem um X-Balank. E o X-Balank ser a Furina de Pyro. Furina de Pyro o quê? Liberar esse cert que é tão forte de 40 de taxa, 12, 15% de dano global. Dando Espírito da Noite para todo mundo, nem que só um pouquinho, fazendo ele juntar com
com Arconte Pyro, os dois juntos, e ela conseguir esses dois últimos uptimes de 40% de taxa, além de um buff muito significativo, né? E isso acontecer, aí eu falo que deu problema. A Arroio percebeu como o perfil dos jogadores e vai usar esse perfil contra os jogadores, não para servir os jogadores. E isso numa empresa é complicado, tá? Complicado demais. Espero que só tá sendo histérica aqui, tá? Mas ninguém nunca se sabe, tá? Então, esses são os meus principais problemas com a Mavuica. Nada disso mudou, muito pelo contrário. Eu só senti isso ainda mais. Eu só confirmou ainda mais tudo que eu já tinha pensado e principalmente o como ou ela foi pensada para ser isso, apenas isso, ou que o pessoal só, a Arconte tem que ser só isso e acabou. Vamos ver o que o futuro nos reserva. E eu espero só estar errado nisso daqui. Resumindo, ótimo DPS, suporte buffer mediano e como Arconte é um bom DPS. Agora, como Arconte, significado de Arconte, ela é uma boa Arconte de Natlan, tá? Ela é uma boa Arconte de Natlan. Vamos ver se um dia a gente ganha realmente um Arconte Pyro.